Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cash. Eu sou o Luciano Souza e esse é o nosso 42 episódio. Hoje a gente tem um convidado especial aqui e vamos agradecer, né, Anderson? Temos que agradecer. Aos 15K, né? O Em Questão Cash tem chegado aí. Eu agradeço a todos que têm assistido, compartilhado, curtido e apertado o sininho do Em Questão. E você que está nos assistindo, que não se inscreveu, se inscreva no canal, curta, compartilhe e aperte o sininho. Queria agradecer aos nossos apoiadores, a UA Solution, a G5M, a Colabora Engenharia, que está com representante aqui hoje, a LTS Síndico, o Anderson representa a empresa, a Casa de Bomba São Paulo, o Alex precisa voltar aqui, a Premier Piscina, o Mix Baratinho, a Estação 80 e a gente tem uma campanha nova do José Elaino. E hoje, para a gente começar, vamos apresentar esse caba que é novo, antigo, o Anderson Amaral. Nem tô aqui faz tempo, né? Agradecendo aí o pessoal, essa audiência grande, né, Luciano? Hoje você tá de bom humor, né? Não, eu tô de bom humor, depende. Fica quieto aí, sem falar muita besteira, joga daqui. Hoje a gente tá com um cara especial aí, que já é um cara conhecido no mercado aí condominial e conhecido nos podcasts, fora algumas emissoras aí, o William Borgatti. Não sei se eu falei certo, né? Borgatti. Seja bem-vindo. Professor Neurocomunicação, né? Valeu. Obrigado aí pelo convite. Eu tenho uma ligação muito forte com o mercado condominial, né? Então, da minha antiga profissão, da minha nova profissão, eu acabo sempre caindo novamente no mercado condominial. Ou o cara tem que ser, ou o cara tem que entender do cérebro humano, ou o cara tem que entender de psicologia, porque essa área muita psicologia. Demanda muito. Então legal, seja bem-vindo. Hoje a gente também tem o nosso amigo e parceiro da LTS, o nosso amigo engenheiro Militão da Colabora. Obrigado, é um prazer estar novamente com vocês aqui, estar com o William, é um prazer, muito obrigado. William, pra gente começar, se apresenta, como é que você chegou nessa profissão, como é que foi? Conta pra nós aí, pro pessoal que assiste o Em Questão Cash. Legal. Cara, eu venho do mercado de terceirização, né? Eu tive uma empresa aí, aliás, mandar lá um salve pro Luiz Apolinário, né? Aí, que a gente tem a conexão, e mandar um pro Abner, né? Que fez a nossa... O Abner não vale muita coisa, mas fez umas, faz umas conexões boas. Depois eu pago um café pra ele, porque o café que eles fazem lá é chá. Aumenta o pó aí no café, meu. Pô. Eu tive uma empresa de terceirização junto com o Luiz Apolinário e trabalhei por muito tempo, cara. Acho que uns 6 anos aí no mercado condominial. E dentro lá da empresa, eu tinha uma inquietação, assim, um incômodo, que era o seguinte. Tinha uma galera que trabalhava comigo, que os caras conheciam muito do que falavam. Então, por exemplo, a gente ia fazer um levantamento num condomínio. Sim. Aí o engenheiro chegava lá, o cara fazia assim, ó. Aí falava, 3 litros de detergente, 8 vassouras, não sei o que lá, um rodo. Caceta, como que esse cara sabe tudo isso? E funcionava, né? O cara bom no que fazia. Sabe o cara que tem um olhar profissional? Sim. A menina do RH, mano, que você chegava assim, o cliente falou que tá lá uma questão do recolhimento, ela falava, o inciso 8 da lei da CLT, BBB. Você falava, mano, ninja. Quando eu ia fechar um negócio e o cliente vinha com uma dúvida técnica, eu falava, não, peraí que eu vou trazer uma pessoa que você vai ver, mano. O engenheiro vai chegar aqui, o cara vai subir nessa mesa, mano. Ele vai dar mortal aqui na sua frente, vai dar show aqui. O cara chegava lá e travava. Aí eu falava, como é que esse cara que sabe tanto não consegue expressar o que sabe? Sim. E muitas vezes o cliente olhava pra gente e falava assim, pô, esse é o cara que conhece tanto? Esse cara conhece muito. Só que o fato dele não saber falar, ele passava uma imagem ali negativa. Exato. O Reinaldo Polito, que é um mestre aí da oratória, não, foi meu professor inclusive, o Reinaldo Polito tem uma frase que é: profissional que não sabe se comunicar passa por incompetente. Sim. Ele não é incompetente, mas ele passa uma ideia de que ele chega ali e não sabe falar. E aí eu comecei a estudar sobre a questão das pessoas conseguirem se expressar e conseguirem se comunicar. Depois, eu comecei a entender que havia um elemento emocional nisso. Porque quando eu sentava com aquela menina da RH e perguntava pra ela num ambiente ali mais descontraído, porra, mano, ela voava. Sim. Só que quando ela tinha uma pressão de ter que mostrar o serviço pro cliente, ela começava a ficar nervosa, começava a dar branco, começava a embananar as ideias.
né? E foi aí que eu fui estudar a neurociência. E aí eu juntei na neurocomunicação. Aí em 2019 eu saí lá da G-Facilities, né? Vendi minha parte lá pro Apolinário e pro Cassem, que eram sócios na época lá, e fui me dedicar a isso aí. E aí voltei pro mercado condominial, porque comecei a fazer eventos ligados a condomínios, exatamente porque o síndico, ele também precisa se comunicar, ele tem que resolver problemas psicológicos ali, ele precisa ter a dona Marta do 32 ali, que não está entendendo jogo muito. de cintura, né? Exatamente. Então foi aí que eu tenho sempre Eu tenho uma coisa pra te transitado falar. aí. Eu passei por isso. Você falando assim é o que eu passei. Eu trabalho na área operacional, na área elétrica, e eu não conseguia falar, expressar. Então, na hora de estar descontraído ali, conversando, rolava. Só que com o tempo eu comecei a perceber isso que você falou. As pessoas começam a te tratar como incompetente, como você não conhece da área. E aí eu comecei a mudar. Comecei a tentar explicar o que eu estava fazendo, entendeu? Então aí foi... E muitas vezes você usa analogias, por Sim. exemplo, né? Hoje eu tenho trabalhado muito com público adolescente, né? Eu tenho estudado... Vixe, Maria. Eu falo, eu não só quis estudar... A gente brinca na neurociência, que a neurociência é a área mais difícil de ser estudada do mundo, de todas as áreas, porque é o cérebro estudando ele mesmo, né? É um Sim, negócio sim. zoado, assim. E aí, dentro dessa área, eu falei, eu vou escolher o cérebro mais complexo que existe, que é o cérebro do adolescente. Porque isso me ajuda a hora lá que o seu Joaquim do 52 desce lá e começa que paga isso aqui. Ele tem um comportamento parecido com um adolescente. Eu quero atenção, eu quero ser ouvido, eu quero que vocês me escutem. Sim. Eu tô com uma demanda aqui, ninguém me dá atenção. Então age muito parecido com um adolescente. E cara, às vezes a analogia que você usa, dependendo do público, você ganha ou perde aquelas pessoas que estão te assistindo. Por quê? Se eu chego para um grupo de adolescentes e falo assim, vocês lembram, sabe o Ayrton Senna? Cara, nós que estamos com a barba branca, a gente tem uma relação. É verdade. Eu tô ligado. Agora você chega para um moleque de 15 anos, ele não tem ideia de quem foi o Senna. Pra gente, mais ou menos fazendo aqui um comparativo, é falar do Pelé. Sim. Cara, tipo, Pelé, a gente sabe, o vídeo e tal, mas a gente não tem emocionalmente aquela coisa, o Pelé, que o meu avô contava, chorava. Eu vou falar do Pelé, chorava, de emoção. Ah, legal, Pelé, máximo, rei. Mas a gente não tem a mesma conexão emocional. Gatilho, né? Exatamente. Então, se você, por exemplo, você falou da parte elétrica. Se você chega lá e fala assim, não, porque tem lá o trifásico, não sei o que lá, conexão, tipo para aquelas pessoas que estão assistindo, que o cara é dentista, não quer dizer nada. Aí você explica assim, ó, imagina que o cabo elétrico, ele tem umas bolinhas que correm ali. Quando chega ali, a bolinha tá cortada, ela não passa, por isso que a luz não acende. O cara fala, tá. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que cortar esse cabo aqui por outro. Você fala, tá, entendi. Pronto. Isso te torna um profissional melhor. Porque há uma ideia. Forma, né? É a Ele forma. absorve de uma Tem outra gente que forma. tenta, é que nem você falou, o cérebro ele é uma coisa assim. Aqui você tá falando pra mim e eu tô tentando imaginar o que você tá colocando. Exato. Você entendeu? Então, pra quem é leigo, o cara vai tentar, não tô entendendo nada. Exato, cara. Você entendeu? E tem uma coisa que ela é contraintuitiva, que é, eu vou ficando melhor profissionalmente, eu preciso usar jargões melhores e preciso usar palavras mais bonitas para mostrar que eu já sou culto. eu sou culto, eu sou Mostrar mestre, até eu sou capacidade doutor, técnica, né? mostrar Então eu capacidade preciso usar a técnica palavra. também. Só que é o contrário. Você tem que usar, por exemplo, o Militão engenheiro, ele vai fazer um congresso de engenheiro. Meu irmão, gasta o latim no congresso. Isso. Sim. Porque o cara que tá te assistindo, ele É, entende. É o meu Entendi, público. né? Técnico, Agora, né? mano, Ah. a tia do condomínio, ela Cê- não vai entender da Você quer estrutura. ver uma coisa, William? Quinta-feira eu O fiz Militão, cortando vocês, o Militão manda, ele faz lá o prospecto de reforma e ele manda, tá bem explicadinho, Uhum. é uma coisa bem simples lá. Colocou uma norma, o cara fala assim, poxa, mano, eu só quero fazer a reforma, eu não Exato. quero saber disso aí. Quinta-feira eu passei por isso, exatamente. Fui em um condomínio e eu tenho que me desmontar e falar o mais coloquial possível
para que a galera que estava ali, por exemplo, ali não tinha ninguém da área de engenharia, nenhuma engenharia. Tem que ser bolinha. Era 15 moradores, explicar para ele que é um recalque diferencial, não dá. Exato. O que se eu falar, olha, um recalque diferencial, o cara não faz ideia. Eu mesmo, Falar, olha, não essa sei nem- trinca que tem aqui significa que o solo tá descendo. Pronto. Sabe do chão não passa? Foi bem Aham. o termo que eu usei. Sabe do chão não passa? Não Boa. existe, tá, galera? Do chão não passa, não existe. Passa do chão e o prédio tá passando do chão. Por isso que tem essa trinca aqui. E a galera entendeu tranquilo. É exatamente isso. O Anderson também passa por isso, porque o Anderson ele é mais técnico do que eu. O Anderson tá numa assembleia, ele tá falando lá sobre a previsão, sabe? Ele parou de falar GO, parou de falar. Não, para cada lugar nós É, temos que parou Tem que ser porque, cara, adequado, você tem vai que ser falar, adequado. GO, você tá diminuindo as frases lá pra tentar ser o mais simples possível. Aí o cara fala, o que é GO? Eu tô aqui boiando, o que é GO? Aí o cara começa, levanta a mão. Aí, em vez da Assembleia seguir, o cara passa assim, ô, Anderson, o que é GO? Aí o Anderson, calma, pessoal. Aí o cara fala, puta, o cara não entendeu. Aí você tem que Entendeu? realmente fazer É porque o português literalmente. na rua mesmo, não Mas, adianta. de novo, por isso que assim, a palavra comunicação, ela vem do latim communicatio, Sim. que significa tornar comum. Então eu sei e agora todo mundo aqui sabe. Isso é comunicação. Pega caras gigantes, o Silvio Santos, vamos pro Nossa. topo da comunicação. O Silvio Santos é um cara 8 doutorado, bilionário, entende, e a pessoa lá que não sabe nem ler e escrever, entende do mesmo jeito. Então o cara consegue atingir uma massa. Quando a gente fala com massa, quando a gente fala com público que, por exemplo, você joga um conteúdo na internet que pessoas de todos os jeitos vão assistir, você precisa ter essa facilidade na comunicação. E aí, normalmente, o que eu faço? Até vocês comentaram da norma, na ciência a gente usa muito referência científica, bibliografia. Sim. Então, o que eu sempre falo? O vídeo, ele é absolutamente simples. Então, eu sempre gosto de falar, você nunca leu uma página de neurociência. Pode assistir que você vai entender. E aí eu vou na legenda, ali em algum lugar, eu falo, aqui tem a referência do estudo, do artigo. Porque se tem ali alguém que já é da neurociência assistindo e fala assim, tá, mas não existe essa coisa de bolinha e casinha, que às vezes a gente explica, fala, legal, você quer mais aprofundar? Aqui embaixo o artigo tá para você se referenciar. Então, quando você fala lá da norma, por exemplo, e tal, né? Então, gente, eu vou explicar aqui de um jeito simples. Quem quiser se aprofundar, existe a BNT, a NBR, XPTO, que vai te dar embasamento técnico disso aqui. Mas é preciso dosar isso e a pessoa, principalmente quando a gente mexe com o financeiro, que o Anderson estava falando, o problema da questão financeira é a insegurança. Realmente nós, com o tempo, vimos que, na verdade, o ser humano, muito dele é visual. Então, realmente, na hora que você está ali falando, você tem que jogar algumas analogias para que na cabeça dele ele construa o cenário, para que ele possa entender e comprar a ideia que tem que ser a verdade para ele. Se não for, ele não vai comprar, ele vai ser até para aidio, quem né? é investidor, que são as pessoas que estudam, que tem um pouquinho mais de conhecimento, quando você está falando na Assembleia, que você começa a ser técnico na Assembleia, o cara fala, só falar que está afundando o barco, nós vamos ter que pagar, acabou. Exatamente. Que assim, para aquela pessoa é suficiente. Eu não tenho que me aprofundar Porque ele está mais. acompanhando. Né? Eu gosto de usar uma analogia, desculpa te cortar, Militão. Uma vez, eu tenho uma enteada de 15 anos. E quando eu conheci a mãe dela, ela tinha 9. Aí um dia na mesa, jantando e tal, ela levantou e falou assim, mãe, o que é sexo? Aí um já levanta pra lavar louça, o outro já vai pegar. Porque você fala, mano, como é que eu falo? Chegou aquela hora. Chegou aquela hora. Aí minha namorada falou assim pra ela, o que é sexo pra você? Aí ela falou assim, masculino e feminino. Aí ela falou, é isso mesmo, tá certo. Ou seja, eu não preciso me aprofundar mais numa coisa que ainda não tá na hora. Então, às vezes, lá, tem uma outra história boa que uma aluna minha falou que tava numa mesa no restaurante e o filho chegou e falou pra ela assim, mãe, o que é virgem? Aí ela, nossa, que aquele constrangimento, não, sei que lá, tem a relação, e pipipi, quem não fez a relação, uma puta história, o moleque, sei lá, 7 anos, assim, teve que explicar ali, tá, filho, mas onde você ouviu isso? Ele falou, não, é que tá aqui, azeite extra virgem.
Tipo, ele tava lendo e não sabia o que era. Entende que, tipo, eu tô dando muita informação desnecessária para aquele público. Exatamente. É porque o que acontece? É um questionamento que você tem que questionar da onde saiu. Exato. Agora, por exemplo, vamos trocar a criança pelo condômino. Essa, como que é barra do recalque? Recalque diferencial. Recalque diferencial. Meu irmão, recalque diferencial para um condômino é igual explicar relação sexual para uma criança de 9 anos. É desnecessário. Exatamente. É desnecessário. Tanto que o síndico, o Luciano sabe quem é, ele me ligou agradecendo porque os condôminos eram muito relutantes em fazer algumas manutenções no condomínio e depois que eu fui lá era para falar 20 minutos. Pois é. Falei 1 hora, ele me ligou, me mandou mensagem, falou, meu irmão, você foi sensacional, perfeito. Aquela galera que era relutante e tinha dificuldade, eles entenderam, ficou tudo muito claro e aprovou o seu orçamento de primeira. Mas não entrando nesse assunto, esse assunto com o William é muito legal, até porque mexe muito com o consciente, com a forma da pessoa se expressar, até a forma de se vestir é você se expressar. Então a gente tem algumas analogias aqui que a gente analisa, que nem hoje o cara do mundo condominial, que fala a língua das pessoas com clareza, tranquilo, é o Márcio. O Márcio vai na televisão, em qualquer lugar que ele fala o português claro. Ele é o cara que ele pega o povão, classe alta, classe média, ele pega tudo. Por quê? Não tem distinção. Ele não faz isso. Na fala dele, na forma de se expressar, ele não faz isso. Você já vê que tem outros níveis que nem o Carpati. O Carpati é um cara técnico, gosta de assistir ele muito. Já é um cara que tem muita gente que não consegue entender ele. Nível mais baixo. E esse caso do Diego, que você está falando, é um cara que assumiu o administrativo e achou que era só administrativo. Então não pegou as outras coisas. Então eu sempre falo que as pessoas hoje, para poder se comunicar, não é que ela tem que conhecer tudo. Ela tem que saber o que ela está fazendo. Perfeito. Você entendeu? Às vezes você vai falar lá pro cara, não, ó, ele tava lá fazendo bem. Ele olhava lá as contas lá, via que tinha um problema, colocava nas contas e mandava pro pessoal. Mas... E aí? Ele vai falar fisicamente como que é feito o serviço? Porque eu quero questionamento. Então eu falei para ele. Eu falei para ele, falei, cara, você vai precisar de uma pessoa técnica para te ajudar. Porque se você não mostrar isso para eles da forma que é para acontecer, você não vai conseguir fazer o que tem que ser feito. E o que eu até enfatizei nesse dia que lá estive, que o Diego fez é o mais adequado. Sim. Ele não é técnico, ele entende a gestão, ele faz muito bem. É um cara que fala, olha, eu não entendo. Vem você e me ajuda, me orienta. O que eu estou fazendo certo, está errado. O que pode acontecer? Porque a maioria dos síndicos fazem o quê? Deixa isso de lado, não estou entendendo agora, amanhã eu cuido disso. Só que amanhã é o que o William falou. Você vai ter que contratar um caminhão, uma empresa de entulho. Né? Então, tem uma frase que eu amo que é: prioridade não tem plural. Não. É verdade. Não dá para ter duas. Exatamente. Então, assim, qual que é a prioridade? Real. Né? Então, o Anderson falou assim, quando a gente tá conversando aqui fora do ar, né? Ele falou assim, chega às vezes lá, o negócio tá sangrando, não tem dinheiro, vai quebrar e tal. Eu falo assim, o negócio é o seguinte, qual que é a prioridade? Sim. A gente vai ficar devendo e tocar o terror para frente e deixa torar até ver onde vai, ou a gente quer resolver? Não dá para ter duas prioridades. Não dá para deixar torar e resolver. A gente vai ter que escolher o exemplo da UTI. O cara tá na UTI, me veio um exemplo agora na cabeça. A minha avó, ela faleceu em 2021, ela teve um AVC e ela tava no hospital e ela tava com muita dor. Ela, né, o último dia de vida dela, ela tava com muita dor. E ela tava tomando 1 miligrama de morfina por hora. Eu acho que era essa... ela tava tomando lá 1 miligrama de morfina. E ela tava sofrendo. Aí eu chamei o médico, e o neurologista falou assim, eu sou da área da neurociência, eu tenho noção do tamanho do problema, ela teve um AVC, foi hemorrágico e tal. Aí ele falou assim, eu posso subir para 10, mas ela pode não suportar. Eu falei, doutor, eu e você sabemos que ela não vai suportar. Ou ela morre hoje, ou ela morre amanhã, ou ela morre semana que vem. Ela não vai sair dessa condição, ela não vai voltar. Então que ela tenha um final sem dor. Brando. Verdade. Mais brando possível. Irmão, tora 10 negócios de morfina nela. Tanto que no outro dia ela faleceu.
Mas assim, porra, esticar uma semana pra quê? É. São decisões, cara, É um que são. sofrimento mesmo. Então, são decisões, cara, que você tá ali. Se a gente trouxer essa analogia pra dentro do condomínio, é o seguinte: o condomínio ou ele quebra hoje, ou ele quebra semana que vem ou mês que vem. Mas ele vai quebrar. Exato. Meu irmão, o portão vai parar de funcionar. Vai, assim, caos. Tá ligado? Caos. Sim. Então você precisa agora tomar uma. E aí você até usou uma boa analogia que foi: não tem docinho pra resolver. É na carne, irmão. É tipo cortar, fecha a piscina porque a gente vai usar o dinheiro pra fazer o portão. O que é mais importante? Sem piscina a gente vive, sem portão não. Mas sabe o que eu sempre falo? O síndico, quando ele assume, quando o cara vira síndico, ele tem que. Eu acho que é assim, ó, começa de baixo, como todo mundo começa. O cara vai se formar engenheiro, tudo bem, o cara vai se formar engenheiro, ele vai estudar para ser um engenheiro. Não quer. O engenheiro ele não quer pegar a ferramenta e sair rebocando a parede. Ele nem cabe. Nem cabe. Ou o cara vira engenheiro, ou o cara vira pedreiro e vai, né? Aí o cara vira um... Só que assim, o que acontece? Eu sempre falo que o síndico ele tem que vir de baixo, subsíndico, se o cara vai querer conhecer, o cara literalmente ver se literalmente é aquilo que ele vai gostar, porque tem muito síndico que o cara é administrador, o cara é advogado, aí assim, o advogado, o início do cara, o cara que lê muito, que vê muita norma, muita coisa técnica, quando o cara vai falar com a pessoa, e o pior é que a pessoa até fica com medo de perguntar. Puta, mano, o cara falou comigo aqui, cara, eu não entendi nada do que ele falou. Eu também passei por isso. Hoje eu entendo muita coisa porque eu pergunto. Então você vê, eu vou falar pra advogada, doutora, o que é isso aqui? O que tá falando aqui nesse papel? Eu falo, não, mas é isso, teve um processo, tá em andamento, tá não sei o que lá. Foi. Eu falo, meu, por favor, velho, não coloca nada desse negócio técnico pra mim, não. Coloca, porque assim, eu vou passar pro morador o normal, não vou passar técnico. Porque muitas vezes o advogado é um bom exemplo para isso, que eu sei que tem muito advogado que também é síndico, e o direito tá, né, obviamente, muito ligado ao mundo condominial. O cara te liga lá, vou falar que é uma besteira jurídica, tá? Advogados, não levem em consideração, aqui é só um exemplo. Mas fala assim, o cara chega lá, tá, pessoal, é o seguinte, a jurisprudência foi sucumbente na cláusula pétrea. Aí você fala assim, tá, eu tenho que pagar ou eu recebo? Verdade. Você não sabe nem, assim... Fala assim, ó, o negócio é o seguinte, o condomínio ganhou, vai receber 1.000. O condomínio perdeu, vai pagar 500. Isso aí pra gente, pra nós, ignorante, é suficiente. Sim. Você tem que conversar jurisprudência, essa bagaça toda, Técnico lá com o juiz. Quando Exato. você for falar com o juiz, aí você fala jurisprudência. Pra nós é bolinha. Ganhamos, perdemos, tal. E aí você vê que os advogadão brabo, que você, quando você conhece aqueles advogadão brabo, é cara que chega, por exemplo, você deu o exemplo do Márcio na imprensa. O cara tá ali no SPTV, ele tá falando num canhão, mano, pra gente de tudo quanto é formato, cultura, conhecimento, tudo. Então se ele começa, aí o que ele vem? Pô, não sei o que, tal, tem lá a casinha, lá, não sei o que lá, aí tem a norma tal. Ele conversa com todos os públicos. E isso é se comunicar. Porque, de novo, comunicação é tornar comum. Eu tenho uma ideia na minha cabeça e agora vocês também têm. Se eu não torno comum, se eu falo palavras rebuscadas, eu não vou ter a visão, eu não vou criar um cenário na minha cabeça. Nem a necessidade, porque também a pessoa ela vai botar dinheiro em duas situações. Ou para minimizar riscos, ou para ganhar benefícios. Você quer ver? O legal dele, vou falar uma frase que ele fala muito lá. Às vezes o próprio cara faz um negócio errado e pergunta pra ele. Aí o cara vai pro jornalista, o jornalista pergunta. Aí ele fala assim, aí não, né, meu? Você tá fazendo errado e acha que o síndico tem que... Multa nele direto. Ele fala desse jeito. Eu acho o bico com isso. E eu acho legal, porque assim, quando você muda a forma de você falar literalmente o português, claro, tem gente que acha ruim. Mas é o certo, você falar pra ele. A questão é o seguinte, eu entendo o que eu tô falando. Eu não entendo nada de neurociência. Eu sou, como diria meu velho pai, eu sou orelha pra isso. Eu sou orelha. Mas bom. quem tem que entender? Eu tô falando do ponto de vista técnico, onde eu entendo, ou pro William entender, pro Borghetti entender. Ele não é engenheiro civil, não cabe a ele entender. Não é falar para eu entender, para que eu entenda, para que o meu próximo entenda, para o meu interlocutor tenha clareza daquilo. Por isso que a gente precisa, quanto mais você fica pós-doutorado e tal, mais para baixo você tem que falar.
Quer ver um exemplo? Eu tô dentro da universidade, eu lido com muitos cientistas. Cara, o grande gargalo da ciência brasileira é comunicação. Sim. Porque eu vou falar, mano, o Brasil é bom de ciência, cara. Sim. Falta recurso e investimento, mas o cientista brasileiro, ele no mundo, ele é muito reconhecido, tanto que rola até, é engraçado, né? As universidades americanas, europeias, elas têm até ciúme quando chega brasileiro. Porque é o seguinte, irmão, deu um arame pra nós, né? Faz. Constrói a casa. A gente não passa perrengue. Não. Porque o cara senta lá e fala assim, não tem uma pipeta, então não tem como trabalhar. Vou fazer, que é isso? O cara já cata a caneta Bic, já faz já transforma, um arame, ele resolve. É meio MacGyver, né, o brasileiro. Porque a gente nasce... Cara, quando na tua vida você viveu um dia que o Brasil não tinha crise, problema? O Brasil vive em crise, mano. 1500, velho. O Cabral pisou aqui até hoje, crise. E nós sabemos... E a gente manobra, e faz tudo. Então, quando você chega num lugar que te dão infraestrutura, o cientista brasileiro, ele arrebenta, cara. Ele arrebenta. Então, assim, qual que é o grande problema, por exemplo, da ciência brasileira? Aí esse cara chega numa mídia de massa, ele não sabe falar. E ele começa, não, porque o axônio, o dendrito, do neurônio e tal... Perdeu o público, perdeu a mão. Você já passou, não sei se você já, acho que você na faculdade pede muito para as pessoas se apresentarem, né? Aí você vê aquela pessoa que começa a falar, e aí você vê que na própria voz dela, ela tá nervosa, que começa... Você vê que a voz tá trêmula, o cara não consegue falar, começa a baixar a voz, E o cara tem muito da informação para passar. Eu vou te dar um exemplo. Todo mundo aqui formado no ensino médio, certo? Sim. Quantas aulas você teve na escola? Você ficou lá 20 anos estudando lá. Até o prézinho, fez fundamental, lá, até ensino médio. Quantas aulas de comunicação, oratória e apresentação você teve? Nunca. Não tem, cara. Não tem. O que o professor... Você vai ter alguma coisa na faculdade. O que o professor... Então, mas até na faculdade, o que o professor faz? Vai lá e apresenta. Vai lá e apresenta. Mas não tem aula de apresentação. Não tem. O síndico na formação, o cara sabe lei, sabe norma, sabe tudo. Só que na hora dele, ele vai fazer lá um curso de formação. Na hora de apresentar. Ele precisa ser treinado como apresentar aquilo para as pessoas. Conhecimento você já tem. Eu não vou ensinar um síndico, a ser síndico. Não, isso aí você já sabe. Agora, você pegar esse conhecimento e saber transpassar, projetar para as pessoas. Sim. E voltando a falar da parte financeira, que no fim das contas tudo cai no dinheiro. Exato. Né? Do cara paga... Por que tem condomínio que o cara paga 1.000 feliz e o outro paga 200 triste? Por que o que paga 1.000? E quando a visita dele chega, a visita fala assim, caramba, entrei lá, tinha um chafariz, tipo, bonito, e gramado, e o porteiro educado, e coloquei o carro, a vaga boa, e o outro, o cara não consegue ver, ele fala, eu tô botando... É um exemplo, né? Sim. A gente paga imposto bravo. Nenhum brasileiro paga imposto feliz. Não. Cara, eu queria pagar 10 trilhões de imposto. Se eu saísse na rua aqui, não fosse assaltado. Tivesse devolvido pra Então ele. a questão, a gente tem que começar a entender o comportamento humano, é o seguinte, o problema não é pagar. A gente, você vê o resultado. Aí você fala assim, eu pago imposto e tenho que pagar a escola particular. Eu pago imposto e tenho que fazer seguro. Eu pago imposto e tenho que ter convênio. Ou seja, eu não estou vendo meu dinheiro ser aplicado. Se a gente traz a sociedade para um condomínio, que é uma pequena sociedade, se a pessoa fala assim, porra, mano, mas e aqueles 1.000 que eu pago todo mês? Aqueles 800? Pô, os caras não cortam uma planta aqui, velho. O portão tá todo enferrujado. O porteiro com a camisa desgolada. Ele não consegue ver. E aí começa o grilo falante. Fala assim, mano, estão roubando. Estão desviando. E a gente, acostumado com política, problemas políticos no Brasil, a gente sempre fica, ei, mano, peraí. Já assumiu. O que tá acontecendo? Mas você sabe que esse é um dos grandes problemas que nós nos condomínios nós falamos. E eu falo muito pro pessoal, eu prefiro não ser político, eu prefiro falar a realidade para você. Exato. A realidade. Exato. Usando aí aqueles exemplos, mas o mais simples possível. Por quê? Porque eu não vou florear. Nós falamos muito isso. Eu falo assim, eu não vou enfeitar o pavão. É assim, a real é real. Você está aumentando o condomínio porque a comunidade aqui não trata bem o próprio patrimônio.
E nós falamos muito Sim. isso. E eu falo assim, quem é responsável de aumentar a cota condominal? É você, morador. Porque se você não cuida do seu patrimônio, eu vou ter que gastar 3 vezes mais para manter. E se eu tenho que gastar 3 vezes mais, quem vai pagar? Você. Mas Agora, se você cuidar do seu patrimônio, educar o seu filho, eu vou ter uma redução na manutenção. Então, seu condomínio é barato. Agora, se você é porco e eu tenho que pagar 4 pessoas a mais para cuidar da sua porcaria que você faz, então você não pode reclamar. Mas Anderson, tem uma questão que o William Borghetti, como professor, vai poder dizer se eu tenho razão ou não. O brasileiro não está acostumado com verdade. O brasileiro prefere a doce mentira. É meu entendimento. Tem uma frase boa. Só para concluir, por que eu digo isso? Quando eu tenho uns dias que eu passei em Portugal, o Luciano Anderson sabe disso. Eu morei, eu acho que se for resumir, vai dar 2 anos na Europa. Né? Em Portugal, especificamente, fala-se português, é muito mais simples a compreensão. O que se ouve quando vai para lá, para ficar falando, pô, os caras são grosseiros. Mas não são. Os caras são literais, irmão. Direto. Os caras são diretos. Eles não ficam floreando, criando uma história bonita para depois você falar, putz, me ferrei, vai, para não falar outro nome. Me ferrei. O brasileiro, na minha percepção, não gosta de ouvir a verdade. Se você fala a verdade, automaticamente você é estúpido, grosseiro, ignorante. Como professor, talvez possa dizer melhor aí. Eu concordo. E isso, assim, isso culturalmente, o Brasil, ele é um país que a gente recebeu muito estrangeiro, sempre, né? E o Brasil tem uma... Paternalista, é o meu entendimento. É um país paternalista. E assim... De pai que abraça, que vem cá, faz carinho, Isso. cuida. E conta as mentiras. E a gente, assim, vou usar um termo chulo aqui, pedir desculpa pros Pode ficar à vontade. espectadores, mas assim, a gente tem uma apagação de pau pra gringo. Sim. Tipo assim, europeu é melhor, e não sei o que lá, e o americano é melhor. E aí, a gente precisa ficar nessa toquezinho. Porque assim, não, se eu não tratar bem o cara que vem de fora, ele não volta. Então a gente tem que ficar, né? Isso foi criando-se uma... eu sempre dou um exemplo assim, ó. Você pega a foto dos anos... Começo do século XX, 1900, 1910, você vê o brasileiro vestido igual um europeu. Sim. Mesmo com a temperatura lá no céu. O cara tá sofrendo com aquela Casaco porra de pele. casaco e colete, não sei o que, uma coisa pra imitar. Então a gente perde a nossa essência. Quando a gente perde a nossa essência e quer ficar agradando, a gente tem que fazer isso. E o europeu, por exemplo, que são povos muito mais antigos, que não estão muito ligando pra esse tipo de coisa, eles são diretos. E aí tem uma frase que eu adoro que é assim, ó. Todo mundo quer sinceridade até conhecer um sincero. Verdade. Exato. Não, você perguntar na rua aí, ó, você gosta de sinceridade? É verdade. 100% vai falar que gosta. Quando conhece, Aí quando o passa sincero vem, né? O Anderson chega lá e fala a verdade pro cara, pô, o cara é ignorante, mano. Exatamente isso. Tá eu cara ouço, ignorante, eu ouço muito ué. isso. É uma coisa que E eu no ouço muito. WhatsApp fala, lá como ele responde grosso. Não, eu só fiz o objetivo. Né? Exatamente. E aí ele fala, nossa lá, que grosseiro. E eu vou dizer uma coisa, assim, a minha experiência, no empreendedorismo, eu já provei os dois lados, assim, né? Empreendedorismo que deu muito certo e empreendedorismo que deu muito errado. Sem medo de errar, cara. O financeiro tem que ser danado. O financeiro tem que ser odiado. Ele tem que ser o cara que... Eu tenho a Cláudia Ribeiro, que é meu braço direito lá no Instituto. Meu irmão, o cliente fala assim, paga com 60 dias. Ela fala, não, você tá achando que é feira isso aqui? Você chega aqui, apalpa as frutas e vai embora? Não. Aí eu falo, Cláudia, mano, tá negociando com o cara. Ela fala, não, você faz o que você quiser. Mas na hora do pagamento aqui é pouca ideia. Porque se o financeiro fica com gracinha, então você, condômino que tá assistindo, que o teu financeiro, ou é o Anderson, ou qualquer outro, que é chato, que é encrenqueiro, que arruma treta, esse tá cuidando do teu dinheiro. Porque eu sou um cara que se botar eu pro dinheiro, o cara fala assim, irmão, deixa eu pagar o boleto mês que vem. Eu falo, da hora. Eu sou esse cara. Se tá com dificuldade, vai lá. Não, eu não sirvo pra estar no financeiro. Por isso que eu dou na mão de quem sabe fazer. Mas precisa ser, o financeiro, cara, o dinheiro não aceita desafio. Não, assim. Eu falo isso direto. Se a galera, se não tiver alguém que cuida com seriedade, o negócio, ele vai ladeira abaixo. Mas é preciso mostrar pra pessoa onde que ela tá investindo o dinheiro dela, porque é bastante dinheiro, às vezes
20, 30, 15% da renda de uma pessoa ela tá botando ali no condomínio. E assim, quando a pessoa, quando a gente trabalha com prestação de serviço, a gente não tem um produto que eu falo assim, ó, pega essa caneca, leva na tua casa, bebe nela e depois você me diz o que você achou. Isso é um produto. Quando a gente faz prestação de serviço, é uma coisa que não existe. Sim, não é palpável, não dá pra você pegar na mão. Qual que é a grande... Eu falo assim, o grande gargalo da prestação de serviço, cara, o grande gargalo é a pessoa se sentir acolhida, ela se sentir ouvida. Eu fui fazer um trabalho esses dias na Porto, na seguradora, na Porto Seguro. E eu fiz um trabalho pro pessoal do Sinistro. E, cara, eu aprendi um negócio com eles lá, lindo, lindo. Os caras fazem um trabalho maravilhoso e tal, que foi o seguinte. Quando uma pessoa entra em contato na área de sinistro, o operador ali, o atendente, ele é orientado a não ficar perguntando CPF, a não ficar perguntando o número do... Como que é lá? Da pólice. A pólice. Meu irmão, você acabou de capotar o carro, o filho do cara morreu, a casa do cara pegou fogo. Você acha que o cara vai lembrar da apólice? E aí, qual que é a orientação dos caras? Você tá num lugar seguro? Você se machucou no acidente? Olha a diferença daquele coisa. Me passa o seu CPF, diz que 2. Eu fui assaltado esses dias em frente ao aeroporto de Congonhas, levaram meu celular. Quando eu consegui contato, comecei a entrar nos bancos, lá fiz até mandei uma ouvidoria no Nubank lá, por exemplo, que eu entrei no site, tinha um botão. Se você foi assaltado, clique aqui. Falei, mano, que maravilhoso isso. Tô aqui, acabei de tomar uma reservada, tô a milhão, tem um botão, apertei. Login e senha. Pô, não resolveu nada. Você acha mesmo que eu vou lembrar meu login e senha? Acabei de ser assaltado. Por que não bota um ser humano? Aí, até o dia que eu comentei isso daí, falaram assim pra mim, mas aí como é que ele sabe que é você? Por exemplo, eu quero zoar o Luciano, eu vou lá cancelar tua conta. Eu falei, você não põe reconhecimento facial? 2025, mano, põe reconhecimento facial. Isso olha, um exemplo, eu passei recentemente, depois que cheguei no Brasil, eu alugo muito carro. Eu uso muito carro de locação. Não convém citar o nome da locadora aqui para não fazer esse merchan de graça. O Luciano sabe qual locadora que eu utilizo. Pô, fui fazer uma visita no cliente em Guarulhos, estou aqui com o carro, e Guarulhos, as ruas de Guarulhos estão uma porcaria. O asfalto em Guarulhos, quando você sai do centro, que é ali onde eu moro, no centro de Guarulhos, quando você sai dali, as ruas são péssimas, mano, muito ruins. Caí num buraco e dei seguimento. Pô, saí do buraco brutal. Deu 10 minutos, meu celular tocou. Senhor Militão, tá tudo bem? O senhor tá calmo? Pô, era a empresa de locação que o carro identifica um acidente. Nem foi um acidente, foi um buraco que acionou o dispositivo dos caras. Os caras já ligou preocupado. Eu não alugo outra locadora, irmão. Então. E quando falam mal da locadora na internet, eu falo, não, os caras não são assim, os caras são muito bons. E isso vem ao encontro do próximo ponto que eu ia colocar. Nós, prestadores de serviço, a gente tem que estar um passo à frente do cara. Antes dele reclamar que o portão não funciona, você tem que entrar lá em contato e falar assim, pessoal, o portão não está funcionando, a gente entrou em contato com a... Antes. Porque depois que acontece, já foi. Na verdade, ele quer se sentir o cara prioridade, que tá, importante. É o que eu falei. É porque quando você tem uma emoção muito forte, a tua capacidade cognitiva, a tua capacidade racional, ela diminui. Isso a neurociência mostra com muita facilidade. Por que adolescente é impulsivo? Porque a parte racional não está pronta ainda. Sim. Então ele é impulsivo. A gente espera que um adolescente fale assim, vou pular do 3º andar para pular na piscina para fazer graça com os outros. Natural que se faça esse tipo de merda. Por quê? Porque a parte, o córtex pré-frontal, essa parte atrás da testa, acima dos olhos aqui, ela não está pronta. Legal. No adulto está pronta. Então por que adulto comete coisas impulsivas? Porque quando você tem um emocional muito forte, a tua capacidade cognitiva ela baixa, porque isso evolutivamente é melhor. Imagina começa a pegar fogo aqui na sala, a gente fica assim, deixa eu avaliar qual material está queimando. Uma análise técnica. Morreu, queimado. Então assim, a hora que der um negócio, ele desliga o teu racional e fala, emoção, mano, sai peitando vidro, porta, derruba e vai embora. Quando você às vezes você fala assim, por exemplo, pega pessoas que acabaram de sofrer um acidente muito grave, você vai conversar com a pessoa e fala, como que você saiu do lugar? Como você saiu do carro que você capotou? A pessoa fala, não faço ideia. Porque não dá tempo de raciocinar. Por quê? Imagina lá na evolução, o leão tá vindo, o cara fala, é leão ou onça?
É macho ou fêmea? Ah, morreu. Não. Quem que sobreviveu? O que picou o pé. Exato. Então, quando você tá com um emocional muito forte, o teu racional ele diminui. Sim. Então, o cara, quando ele tá muito louco ali na assembleia, o condômino e tal, você tem que entender que aquele racional dele, ele tá abalado. Como é que a gente faz para aumentar o racional? Você tem que fazer ele raciocinar. Você tem que fazer ele pensar. Então, perguntas como: pô, muito boa a tua abordagem. Realmente, a gente tá percebendo um problema. Como você resolveria? Porque ele tem que pensar. E quando ele pensa, ele equilibra esse emocional com o racional. Uma vez eu estava numa discussão, na época que a gente estava fazendo o serviço de terceirização, desceu um morador na reunião condominial e o cara, mas ele arrebentou, velho. Que nada presta, que não sei o que é uma merda. Esse condomínio. E parece que quando faz o prédio, tem que ter a cota, né? A prefeitura pede: quem que vai ser o vizinho chato reclamão? Porque, mano, é impressionante. Todos que você... É igual aluno endemoniado. Eu falo que o MEC fala: construir escola legal. Quem que vai ser a cota? Cota do quê? Do aluno capeta. Tem que ter um por sala, mano. E você põe 10 anjos na sala, um se rebela. E é aquele cara que você dá mais atenção. Isso. Mais tem. Aí o que acontece? Olha, essa colocação é perfeita. Você tá condicionando, a gente chama condicionamento Sim. na neurociência. Condicionamento seguinte: eu dou atenção para quem vem e regaça e reclama. Aí tem aquele que é de boa, que troca ideia e tal, ele não tem atenção. Aí ele fala: já sei como que eu vou ter atenção. Aí você começa a criar um negócio que quem reclama tem atenção. Então você liga numa empresa, ninguém te dá atenção. Aí você liga na ouvidoria, aí resolve. Aí na próxima você fala: vou ficar perdendo tempo? Fala: oi, tudo bem? Protocolo. Protocolo, liga na ouvidoria e resolve. Então você está condicionando mal essas pessoas. Sim. Aí esse cara começou a reclamar e tal. E aí a gente ouvindo e tal. E a síndica que contratou a gente, já espumando. Eu toquei nela e falei assim pra ela: segura, deixa o cara abrir o coração. E o cara... E esse cara que abre o coração, o vizinho mais chato do mundo, se a gente também souber usar ele a nosso favor, é ótimo. Porque ele é o cara que fala a real e E aponta. aí vai tocar na ferida. Ele fala: mano, o portão não abre, a piscina vaza, a lâmpada tá queimada. É o cara que fala. Se a gente souber trazer esse cara pra gente, ajuda. Aí o cara arregaçou, acabou com tudo. A hora que ele finalizou, eu falei assim: são pessoas assim que a gente precisa aqui. Dá uma inflada, né? Falei: inclusive, eu proponho da gente formar uma comissão de problemas e tal, e você encabeçar. Não, mas não tenho tempo. Não. Eu falei: então, mas assim, tempo ninguém tem. Agora, vim aqui, a gente também só fica... É igual a gente fala: o Brasil é horrível. O Brasil não vai pra frente. Pá, o que você faz? Nada, é só reclamo mesmo. Só fico, eu chego no podcast. Dou 50 pro policial me liberar da Exato. multa. Mas, Ou ó, eu acho saída. isso é muito legal. Logo daqui a pouco... Mas olha, só pra interromper, eu sou esse vizinho, tá? Eu sou esse vizinho, até por ser técnico, eu sou esse vizinho que faz uma relação dos problemas e vai pra cima. Eu sou esse cara. E se a gente sabe usar esse tipo de coisa, é porque é a pessoa que vai te alertar e você fala assim: hierarquicamente, o ser humano é um bicho hierárquico, um mamífero. Se você pegar um monte de macaco e jogar na jaula, daqui a pouco eles montaram a hierarquia. Ser humano é igual, mano. A gente vê quando tem Big Brother, essas coisas, você enjaula um monte de gente, você começa a criação de hierarquia. Se você bate no maior, dali pra baixo você resolve. Por exemplo, como eu falei pra vocês, eu dou aula pra adolescente. Cara, faz quase 10 anos. Eu nunca tive problema de discussão com adolescente. Nunca. Oi, mas que mágica é essa? Eu falo: eu pego sempre o líder, o cabeça da quadrilha, trago ele pro meu lado, automaticamente eu já resolvo dali pra baixo. Se esse cara chatão, então... O militão que se autodenominou aqui. Não, em condomínio eu sou. Então, em condomínio, o morador. mercado, pô, Isso. eu como morador sou Se eu chato. chego assim e falo assim: cara, esse cara tá me alertando tudo que tá mal. Então vem cá, militão, como a gente resolvi, aquele condômino mais de boa vai falar assim: mano, se o militão que vem regaça, o cara já resolveu com ele, eu tô de boa. Mas isso que você tá falando é legal, porque assim, o mundo condominial, ele é formado para você não fazer contorno. Que nem o contorno que eu falo é o seguinte: o militão tá ali reclamando. Não adianta você contornar o cara. Não. Para ele na sua frente e joga os pingos nos is. Ó, você quer... Como é que eu resolvo? Entendeu? Você quer fazer? Você quer, eu tentei fazer dessa forma, eu não consegui. Você quer dar uma ideia?
Eu vou falar uma coisa que aconteceu. Quando eu assumi, meus primeiros anos como síndico morador, que eu comecei como síndico morador, eu tinha um cara que hoje o cara gosta de mim pra caramba, até votar em mim ele votou. O que acontece? Ele era aquele cara criqui. A primeira notificação que eu dei nele, aí o condomínio virou uma merda. O condomínio era uma bosta, que ia na Assembleia e pau, e pau, e pau. E aí o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que o cara fazia muita coisa errada. E eu não conseguia me mover para poder parar ele. E aí um dia ele me encheu tantas paciências que eu falei que aconteceu um fato eu chamar a atenção dele de não beber na beira da piscina. E aí ele ir pro edifício garagem, beber. E aí ficar com o som alto lá e chegar uma família que o cara era policial. E o cara falar pra ele, falou, ó, você... não, o horário que você tá fazendo esse barulho aí já passou, cara. E ele xingar o cara e falar um monte de coisa pro cara. Aí a mulher segura na mão do cara, porque o cara tá armado, polícia, sobe pra cima. Aí o cara desce, deixou a mulher e a filha em casa e desce. E me liga. E aí eu fui resolver isso. E aí quando ele veio, eu não deixei o cara nem chegar perto dele, a gente tentou resolver de uma boa forma, porque o cara ligou pra mim. E aí quando ele veio de novo grandão, eu falei pra ele, cara, então vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Tudo que você passa pra mim eu tento resolver. Você tá bravo porque você levou uma notificação. E assim, você é o cara que eu mais defendo aqui dentro do condomínio pros caras não baterem em você. Acho que tá na hora de você começar a pensar um pouquinho no que você tá fazendo. Porque você tá vindo pra cima de mim, você não tá vendo que você tá fazendo errado. E aí o cara percebeu, acho que deu deu. Porque eu tava contornando ele. É a sinapse. É que os neurônios encostam, o cara fala, caramba, mano. Acho que é melhor eu me policiar, sim. entendeu? Hoje o cara chega em mim, você consegue me ajudar nesse negócio? Cara, mansou. Por quê? Porque ele viu que eu não tava fazendo errado. Só que enquanto eu continuava contornando ele, eu não conseguia resolver. E de novo, você tem que resolver. A gente tá lá pra isso. Não tem conversinha, lá. Em escola, cara, quando você tem problema de aluno saiu na mão, essas treta de escola. Eu sempre chego e falo assim, senta esses moleques aí que eu vou resolver essa parada. Ah, dá advertência. Uma vez na escola, 2 alunos saíram na mão, a diretora deu suspensão de 5 dias. Aí eu cheguei nela e falei assim, diretora, você é minha chefe, você é diretora, você tem o poder, faz o que você achar melhor. Mas posso botar uma ideia? Eu falei, aquele aluno que tira 10, que dá hora, que cumpre, que é educado com o professor, quantos dias você dá pra ele ficar em casa? Você tá premiando, você acha que esse moleque acha ruim ficar 5 dias em casa? Você acha que ele tá triste? Ou ele vai ficar 5 dias refletindo, nossa, realmente, que mancada que eu dei. Esse miserável tem que vir de domingo aqui. É verdade. Tem que vir mais na escola. Reforçar positivamente o que é errado. Exatamente. Então, quando a gente só resolve coisa que o cara se rebela, a gente tá condicionando, a gente tá dando reforço positivo que se você me tratar mal, se você gritar comigo, eu vou resolver o teu problema. Se você vier na boa, eu não vou resolver. E isso é comportamento humano. Sim. Vale no condomínio, vale na escola, vale com a família. A sua esposa chega assim e fala, por favor, lava a louça. Aí você fala, tá bom, por favor, lava a louça. Você fala, tá bom, quando daqui a pouco. Aí ela joga um prato, você vai lá e lava. Ela fala, já sei como fazer. Já sei como eu vou botar esse cara pra trabalhar. Faz muito sentido. Você ensina e condiciona. E de novo, eu sempre falo para todo prestador de serviço do mundo, esteja um passo à frente do teu cliente. Se você falar para ele, ó, eu sei que tá zoado e a proposta é essa, antes dele falar, cara, você já ganhou 90%. Esses dias eu fui fazer um trabalho em Alphaville, eu não tenho carro faz 7 anos. Eu não uso carro, que nem você, quando precisa aluga, vim agora de trem pra cá, eu evito, porque carro pra mim é uma encheção de saco, não tem de parar, e multa, e buraco, essa coisa toda. Aí fui fazer um trampo em Alphaville, peguei o carro da minha mãe, eu na adolescência eu nunca peguei o carro da minha mãe. Aí depois de velho, inclusive o dia que a gente tava lá no Abner, eu fui lá pra resolver o problema do carro dela. Aí cheguei lá, fui fazer um trampo em Alphaville, cheguei lá e o carro ferveu. Aí precisa chamar alguém, aquela coisa toda. Aí, mano, e assim, ó, né, não é seguradorinha, não, da esquina. Seguradora top. Aí, liguei pros caras. Aí o cara, seguinte, é 1 hora pra chegar o guincho. Ah, tá bom. Esperado, né? Você senta ali, 1 hora. Aí sentei ali e tal. Aí marquei a hora. Aí não vim.
Aí cheguei e falei, pessoal, não, é o seguinte, é 1 hora para buscar o guincho. Quando o guincho aceita, é mais 1 hora. Falei, porra, então não é 1 hora. É 1 hora para buscar. Já vai vendo. E eu, mano, num sábado à tarde pra noite, num lugar que não tinha nada. Falei, pra tomar um revólver aqui é 1 segundo. E a gente lá de Mauá fica olhando pra essas coisas, né, cara? A gente quebrada, você já fica, tipo, se ligando. Eu até comentei da Porto antes, não é a Porto, a seguradora. É aquela seguradora que tem um estádio. Sim. Tal, pra gente não falar aqui o nome. Mas já sei qual que é. Mas nós já sabemos. Estádio do Palmeiras, lá, tal, do rival. Sim. Mas aí o que aconteceu? Aí eu ligava, a menina falou, a gente não achou ainda. Cara, tinha passado 2h30. Ela falou assim pra mim, olha, a gente não encontra guincho. Tá de falei, brincadeira. Então beleza. Então, vou morar aqui agora, dentro do carro, e por que você não encontra guincho? Uma seguradora desse tamanho, em Alphaville. Eu não tava no quiprocó do Judas, perdeu a bota. Não eu tava na em Alphaville. Na terceira divisão ali, quarta divisão. Eu não tava no estrada de terra. Eu tava em Alphaville, tava na beira da Castelo, no Tamboré ali. Aí, mano, puta, louco da minha vida. Aí, o que me deixou mais puto nisso? Ela só me contou isso porque eu liguei lá. Eu liguei pra ela me contar. Se eu não tivesse ligado, eu tava lá até hoje. Então, o que me deixou mais bravo com isso? A questão foi, se ela me liga e fala assim, ó, William, a gente tá tentando buscar, não tá tendo e tal. Aí eu liguei pra um amigo da Porto, falei assim, cara, eu tô com uma situação, ele falou, ó, pede pra eles te reembolsarem um guincho particular. Que aí você entra no Google aí, procura um guincho e faz isso. Tem até um aplicativo mais guincho. Aí eu liguei na central e falei pra menina, eu falei, eles não vão aceitar isso, né? Tipo, faz muito sentido isso. Ele falou, pode ir. Já tinha aí passado. Aí ela falou, pode fazer. Eu falei, lazarenta, por que não deu 4 horas depois? Literal, ó, meu carro quebrou, era 6h30 da tarde. Eu cheguei 1h da manhã em Mauá, deixei o carro lá na frente da oficina do Abner no sábado à noite, 1h da manhã, do sábado pro domingo, pra ele começar a mexer na segunda-feira. Das 6h30 até 1 da manhã, eu fiquei com esses negócios na mão, pagando seguro top de linha, caro de grande companhia. Eu entendo. O guincho não aparece. E outra, no Google eu resolvi o meu problema em 50 minutos. O tempo que eu puxei no Google, chamei e o cara chegou e colocou o meu carro em cima do guincho, 50 minutos. Como é que eu tenho mais infraestrutura com o meu celular do que uma empresa seguradora? Né? O que eu entendo que tem hora que dá um problema, não tem o guincho. Beleza, eu entendo. O que eu senti falta ali como cliente? Deles estarem um passo à frente. William, não tá conseguindo. William, a gente já viu. William, é o seguinte, ó. Se daqui meia hora a gente não conseguir, você pode procurar um guincho e a gente te reembolsa? Aí, inclusive, eu mandei o reembolso 15 dias para avaliar. Eu falei, eu vou avaliar o boleto quando chegar também. Eu vou 15 dias para avaliar se eu pago o boleto. Aí vou para protesto e tal. Então, você vê que quando é a prestação de serviço, como ela não tem um produto, quando o cliente fala assim, eu tô pagando um dinheiro, cara, que os caras estão me tirando. Mas é nesse sentido que a gente fala que o brasileiro paga pau pro estrangeiro. Então. É por conta dessas coisas. Veja lá, eu vou entrar nessa dissolada porque eu tive fora do país por 2 anos, basicamente. E aí, nesse meu retorno ao Brasil, posso lhe dizer com toda certeza, eu me assusto com a prestação de serviço no Brasil. Olha só, eu trabalho, eu presto serviço, eu tenho uma empresa de prestação de serviço na área técnica. Cara, o condomínio que o Luciano é síndico, por exemplo, os moradores entram em contato comigo. Eu mando mensagem para os caras falando, amigo, você já mandou seu e-mail? Que você entrou em contato comigo semana passada que era urgente para colocar sua tela de segurança para seu filho não cair. Mas seu e-mail ainda não chegou para mim. Deixa eu ver, coloquei uma coisa errada. Porque o cara não falou nada. Todo lugar que eu vou, 90%, fora a locação de carro, que foi excepcional. Tive um problema uma vez só com a locação de carro. Tudo bem, o problema é aceitável. E é o ser humano, não é a empresa de maneira geral. Mas mercado, convênio, de maneira geral, o que eu percebo, literalmente, tá mal a prestação de serviço no Brasil.
horrível, cara. Tá, assim, Principalmente... as pessoas não querem trabalhar, e eu vou lhe dizer isso, partindo, hoje eu sou engenheiro, mas eu nasci na favela, não nasci na periferia, eu nasci na favela. Para me tornar engenheiro, eu fui motoboy por muito tempo, e eu detestava ser motoboy, fui montador de móveis e detestava. E por eu detestar, o que eu falei? Vou estudar para melhorar, não quero ir. Hoje eu amo engenharia, irmão. Hoje eu amo engenharia, defendo o CREA, não sou contra pagar a anuidade do CREA, eu amo engenharia, porque a engenharia me dá tudo que eu tenho. Mas e aí eu gosto do que eu faço. Se você liga para a mulher dessa companhia de seguro, ela detesta o que ela faz. Então. Mas ela não quer mudar a realidade dela. Pois é. Ela não quer estudar, ela não quer se profissionalizar, ela não quer nada. Ela só detesta e entrega um serviço ruim. Você que está num lugar perigoso, pagando pelo serviço, coloca a sua vida em risco. Né? E num vacilo desse, cara, o cara, é um latrocínio, um negócio você perde sua vida, fica um problema tão você imensurável. Eu não sei quem, a gente entrevistou um cara, não sei se eu lembro, foi uma entrevista ou alguma coisa que eu assisti, que tem uma história que o cara conta o seguinte. Ele fala lá assim, ó, tem o Zé que tá trabalhando na empresa dele há 20 anos, há 10 anos. E aí, esse cara tá esperando uma promoção há muito tempo pra subir de cargo. E aí ele trouxe um cara novo, viu o cara novo, apresentou o trabalho pro cara, o cara começou a trabalhar, fez esse cara de 10 anos a ensinar o cara, e aí, quando surgiu a promoção, quem ganhou foi o novo. E aí o cara de 10 anos ficou putaço e foi lá na sala do chefe e bateu na porta. Falou pra ele assim, poxa, chefe, eu tô aqui há mais de 10 anos e você deu o cargo pro cara? Aí falou pra ele assim, então vamos fazer o seguinte... Vou te dar 20 reais aqui, vai lá na feira e compra morango. Aí ele foi lá, chegou lá na feira, não tinha morango, ele voltou. Aí ele pegou e voltou e falou assim, não tem o morango. Então tá bom. Agora eu vou te explicar o porquê que eu dei o cargo pro cara. Porque o cara não quer problema. O cara, eu dei os mesmos 20 reais pro fulano que tem menos tempo que você. O cara chegou lá, falou assim, viu lá que não tinha morango e voltou aqui. Falou, chefe, não tem morango, mas tem banana, tem maçã, tem pera, tem uva. Se precisar, eu vou lá buscar. E, peguei o contato do cara e o cara falou que assim que chegar ele me liga para entregar o morango. Agora eu vou te explicar. Quem que é o melhor para ficar no cargo? O cara me resolveu um problema. E essa ideia de que porque tem mais tempo, não é quem resolve o problema. Sim. E muitas vezes, por exemplo, se a menina da companhia falasse assim para mim, William, é o seguinte, estamos com um problema, sim, tal, vou te dar algumas opções. Ou você pede o guincho reembolsável, ou você aguarda mais tempo, ou... Então ela me dá e deixa a escolha para mim. Sim. E isso, cara, é um trabalho comportamental que eu concordo muito no que você disse, de que a pessoa tá ali, ela não tá feliz, ela não quer fazer aquilo, ela não faz aquilo com gosto, e paga-se pouco e tem tudo isso, mas a empresa ela tem que ter mecanismo, e nós como empresa de prestação de serviço, a gente tem que ter o mecanismo de entender, cara, que às vezes a coisa dá errado. Eu não tenho... Eu citei o Nubank aqui quando eu fui assaltado, e eu falei, na ouvidoria dos caras, eu falei assim, o atendimento de vocês, eu vou dar um 9.9. É maravilhoso o atendimento de vocês. Eu tenho uns BO, às vezes, cara, entra lá no aplicativo, resolve na hora. Só que nisso vocês vacilaram demais. Porque eu tava numa situação muito complexa. Às vezes acontece lá, o cara chega, pô, o cara tá viajando, estoura lá, a água começa a descer pela escada e tal. E alguém tem que tomar uma decisão. E aí você liga pro cara e fala assim, eu posso te dar uma opção, eu arrombar a tua porta. Agora, se você não quiser, tudo bem, mas você vai ter que segurar o BO. Sim. Mas a decisão é tua. Você dá opções. Porque se você vai lá e arromba a porta e não fala nada, ou faz, né? Eu não sei legalmente como isso funciona, não sei se é o melhor exemplo. Mas o que eu quero dizer é, eu preciso ter uma gestão de comunicação e comportamento com essas pessoas para mostrar para elas que elas não estão pagando um negócio para fazer graça. Eu tenho que pagar. Porque quando o cara paga, dói. Ele fala, puta, mano, 500 pau nesse condomínio, que não tem nada. Às vezes eu escuto lá no meu condomínio, pô, mas a gente paga o condomínio e não tem nada, porque não tem playground, não tem... Porque eu sempre falo aqui, o condomínio é o seguinte, a gente compra início, sem conhecer o que é cota, sem conhecer sítio, sem conhecer o que é nada. Quando você compra um apartamento, você olha a parede e o espaço que você vai andar. É isso. Fora disso, você não vai saber que lá tem motor, que tem alarme de incêndio, que tem prestação de portaria.
que é a comunicação do síndico com os moradores. Ou fazendo só um pontinho nisso aí. A construtora que vende assim, apartamento sem condomínio. É. Não, mano, caiu. Eu sempre falo, gente, não tem como. Não tem como. Eu falo, você chegou hoje, como que você chegou até o teu andar? Me conta. Ah, eu cheguei lá e abri o portão. Bom, já tem um portão. Quem que faz manutenção nesse portão? Tem um elevador que vai até o quinto Tem um andar. elevador. Quem faz? Tem um chão. Não tinha uma faixa no chão? Tava Pra você ser limpo, atropelado? tava limpo. Tava limpo? Não existe, não tem condomínio. Entendeu? Agora, a construtora vende essa ideia. Às vezes a galera compra pensando, vou de boa, aquele apartamentinho ali, 3 andares, não tem condomínio. Não, verdade. Isso não existe. Não. Né? Então, assim, você caiu no conto da construtora, não é da nossa parte. Então, tem condomínio. Só que, de novo, precisa ter a transparência da pessoa chegar e falar assim, eu tô entendendo que tua visita chega aqui, ela entra, tem um pacote de salgadinho no chão, uma coisa suja, o elevador com o espelho cheio de dedo. Aí você fica todo envergonhado. Sim. Com a tua visita, foi lá. O que a gente tem que fazer? Botar alguém para limpar. Não, vou complementando. A visita chegou, tudo bem. Mas se você mora num condomínio que passa por isso e vai vender seu apartamento, Pois pior. o valor dele teu cai. patrimônio vai lá para baixo. Por que eu digo isso? Eu fiz mais de 300 avaliações para a Caixa Econômica Federal, avaliação para financiamento. E tudo isso é levado em consideração. A estrutura do condomínio de maneira geral, não a estrutura do prédio, mas sim. toda a estrutura do condomínio, a fachada, se é parametrizado e tal, se está sujo, se não está, como que está, tudo isso é levado em consideração. Porque o banco, vou falar da Caixa, que foi para a qual eu prestei serviço, quando ela vai te emprestar o dinheiro, ela precisa de ter um retorno desse dinheiro. Se você não pagar, Se ela o tem que dar de corrimão tá volta. pintado, influencia. Se tá dentro da norma ou não, Pronto. influencia. Galera, eu queria dizer pra vocês que tá acabando o programa, é muito bom. Eu acho que daria pra ir Vai aqui. pra nós falar até não querer mais. Acho que eu vou falar pro William agora que ele vai vir pra nós, pra Assembleia, pra ele ficar avaliando o brigão. Ele falou assim, esse brigão trata dessa Vamos forma. aqui, vamos nessa. Vamos nessa aqui. É. Vai Não, ser mas- meu laboratório de neurociência. Olha que condomínio é bom, hein? O William vai juntar, vamos pegar esse grupinho, vem cá vocês aqui que eu vou dar uma aula pra vocês aqui. Queria agradecer muito a sua presença aqui, William. Eu acho que eu Valeu, quero senhor. muitas vezes aqui. Você já conhece a Da casa, hora. tem, né? Então, cara, muito feliz de saber que o cara é meu vizinho e só conseguimos a gente comunicar, porque eu até falei pro Abner, caramba, mano, eu venho aqui, você sabe que eu faço podcast, e falou assim, cara, eu vou saber que você vai entrevistar. Não, o Abner é assim, cara. Eu conheço o Abner desde os meus 10 anos de idade. Eu vou fazer 40. 30 anos que eu conheço o Abner. É aquilo ali, mesma coisa. Não, mano, ele é gente boa demais. A casa dele pegou fogo, ele ganha a loteria, a mesma cara. Não pô, muda, foda. não muda. Casa Não pegou muda. Hoje fogo. eu falo que ele sofreu um acidente, que literalmente ele teve um problema É. lá trabalhando, que é a oficina mecânica, e a polia esmagou o dedo dele. Eu falo que ele toca violão assim. É, e ele toca com o dedo, Cara, com o dedo comprido. prazer estar você aqui. Cara, é um conteúdo que ajuda bastante. Eu acho que tem que trazer coisas para mostrar pro pessoal. É um tema muito É um tema vasto, muito né? vasto aí para E falar. para mostrar que o profissional completo, ele tem que estudar norma, lei, essa coisa toda Mas técnica, tem que é que saber a falar. tal da hard skill, Sim. né? Mas é importante a soft skill também, porque você vai se deparar com coisas, situações no seu dia a dia, que nenhuma faculdade vai te ensinar a resolver. Não. Não, então. Você tem coisas. Que é a dona Marta. Você falar de casos, a gente falar de caso aqui é tipo além. Tem coisas que você vai abordar uma mulher, cara, por ela ter feito errado. Uma situação de o cara reclamar, cara, a vizinha tá transando na sacada. Quando E não é aí a você- máquina de lavar. que tá- Quando é a máquina de lavar. Quando é a máquina Aí você de lavar. notifica a vizinha, você notifica ela. Você não pode colocar, mas você notifica ela por perturbação de sossego. Aí a própria mulher fala assim: por que você me notificou? Que barulho que eu fiz? Falei, filha, você lembra quando você tava tal dia na sacada? Aí, ai, pelo amor de Deus, então. Tem que ser nesse sentido, entendeu? E tem que saber eu manejar. vi. Muito Tem que cuidado. tentar. Então, mas Isso. pra você ver Muito que cuidado. tem síndico A linha hoje. é muito tênue. Tem Muito. síndico fazendo reunião pra tentar explicar a situação que tá acontecendo no condomínio. Tem condomínio aqui. E é muitas louco. vezes o síndico, ele não sabe manobrar essa situação, ele expõe uma mulher, por exemplo, que fez esse tipo de situação, ele se lasca que ele pode cair num assédio, ele pode cair numa... Tudo, Numa é um div- mundo. Pra gente finalizar aqui, eu caí numa situação que eu pedi pra administradora fazer uma notificação pra um morador. Barulho alto, som.
E o som era uma música, cara, os piores funks que existe, tá? É uma coisa que é absurda. Só que a administradora foi e colocou lá que a pessoa tava ouvindo som, palavrão, falando de putaria, não sei o que lá, e colocou isso. Cara, a pessoa ligou pra mim na hora, falou, e aí? Agora eu não posso ouvir minha música? Aí eu falei assim, não. O que foi? Ela falou, não, porque você mandou uma notificação pra mim, você tá especificando que minha música... Agora, eu não gosto da música da igreja lá e não fico reclamando. Uma notificação moralista. Então, não poderia ter acontecido. Perturbação de sossego é qualquer hora. Perturbação é perturbação. Exatamente, Eu não preciso citar pra você, eu só preciso quando o cara vir, eu saber falar. Falar, cara, literalmente você tava com som alto. Acabou. O que tá ouvindo não é importante nessa questão, Sim. né? Até é moralmente, Não. mas quando vai pro... Tem uma frase do direito, né, que fala assim, o que não consta nos autos não existe no mundo jurídico. Sim. Então você fala, porque pode... Aí o cara vem e te fala assim, não, então você tá com preconceito. Porque, pela música que eu escuto. Sim, Não, é bem desse jeito. Mano, já entrou num rolo. Já, aí você, acabou, poxa, velho. você quer falar, mas... Cara, eu queria você aqui de novo pra gente Claro. poder conversar. Eu acho que vou apresentar muita coisa pra você, a gente colocar uns videozinhos pra gente ir rápido. Eu queria agradecer e dizer aqui pro pessoal que tá assistindo Em Questão Cash, que hoje a gente tá com o William Borghetti. Falei de novo? Agora sim. Falei certo. Professor de neurocomunicação, cara, muito bom. Isso eu lembro que eu vi um artigo que você até mandou pra mim sobre... Você fez uma avaliação do síndico, esse negócio muito legal. Você até citou algumas coisas aqui que você até falou lá. Né? Hoje a gente tá acompanhando com o engenheiro da Colabore, que é o Militão. Né? E a gente tá sempre o parceiro Anderson Amaral Tamo da aqui. LTS. Queria agradecer as pessoas que estão assistindo o Em Questão Cash. Queria agradecer muito pelos 15K. Né? Queria agradecer que o Em Questão Cash a gente não esperava chegar nesse bom. patamar. Eu acho que a intenção não era essa, mas graças a Deus que ele chegou, então a gente vai levar aí e vai trazer muita coisa boa. Hoje a gente fala com a massa condominial, né? Não que eu não fale com o síndico, mas eu acho legal que a massa ela entenda do que ela está comprando, porque o condomínio, que eu falei, ela compra, ela vê aquele espaço bonito, ela não sabe que às vezes ela perdeu 1 metro quadrado porque ela não teve a informação que tinha que medir, né? Né, Militão? Eu falei disso quinta-feira. Que a pessoa não teve que medir, ou ela perdeu a garantia porque ela não trouxe um engenheiro para bater o martelinho lá e verificar literalmente se está tudo certinho. E assim vai. Então, eles precisam saber dessa situação. Até mesmo o brigão. Quando ele sabe da situação, ele vai se tornar um brigão, mas de uma forma que ele vai falar assim, cara, o cara já não tinha me falado. É um brigão consciente. Por isso que a gente tem que dar um passo à frente. Com certeza. Queria agradecer muito. Queria agradecer você que está nos assistindo, mas que não se inscreveu ainda. Se inscreva, curta, compartilhe e aperte o sininho para novos conteúdos como esse do Em Questão Cash. Quem não compartilhar, o vizinho vai fazer barulho. Tá vendo? Ela vai trazer o brigão. Aquele que não compartilhar vai colocar o brigão na O porta. vizinho de cima vai ficar andando, batendo o sapato. Quem O não legal, a compartilhar. próxima é a gente falar da neurocomunicação com a inteligência artificial Legal. hoje. Isso é Isso muito é legal. maravilhoso. Sim, sim. Né? Que até pra inteligência artificial dar resultado, eu tenho que me comunicar direito com ela. Com certeza. Você fala assim, faz um cachorro. Ela faz um cachorro lá. Aí você fala, mas era Doberman. Não, então, Você mas não eu falou, assisti, pô? eu assisti esses dias um podcast, cara, pra você ver que é fogo, né? Eu assisti um podcast que o cara tava explicando, ele é especialista na área. E aí ele tava falando, e assim, ele falou uma coisa que é verdade. A pessoa, a forma que ela fala, e ela escreve. E aí, às vezes, ela acha que ela colocando o que ela fala pra inteligência artificial, e ela vai e manda a mensagem, e depois pega o comunicado e remanda. Só que ela não lê. Ele coloca o que você escreve. Pois é. Ele vai dar uma correção e vai falar assim, ó, esses são os pontos, dá para melhorar, porque ele faz isso. Mas o cara não escreve, que nem eu mandei um comunicado dizendo sobre conta. Ele mandou ponto. Se eu não leio, vai como ponto. Você entendeu? Então a pessoa tá condicionada a fazer o erro, como você falou. Exatamente. E se ela não tiver correção, vai continuar. Né? Queria agradecer. Cara, muito legal. Eu acho que se deixar aqui a gente vai levar o vai longe. podcast. Vai Queria embora. agradecer de novo, queria agradecer os apoiadores da OA Solution, é uma empresa de soluções, aí tem umas empresas agregadas dentro do que você precisar, eles colocam lá para você e vai te atender. A G5M, que hoje é uma empresa, ela é da área construtiva, mas ela reforma, né?
Então ela vai te trazer vai fazer uma previsão orçamentária da sua reforma, vai colocar todos os itens lá e ainda vai te fornecer a mão de obra para que te entregue esse serviço. A gente tem a Colabora Engenharia com o Militão, que é prestação de serviço, né, Militão? Assessoria, Quer fazer toda essa parte técnica quer fazer o pão aí? E o Militão, a gente tem a LTS Síndicos com Anderson Amaral, com novos condomínios entrando aí lá na carteira. A Casa de Bomba São Paulo, a melhor revendedora de bombas de todas as marcas, cara, e preço barato. A gente tava pagando aí com manutenção de 4, 5 mil reais aí de bomba. A Mix baratinho. A Prime Piscina, que é uma empresa que cuida de piscina, tratamento, especialista na hora de construir, vai te falar qual que é o tipo de equipamento e assim vai. E o Mix baratinho, que tá com 86. 86. Cara, cresceu muito já. Vou dar uma dica aqui, eu sou lá de Massachusetts, né, velho? Aí, tá vendo, né? Massa, essa é boa. Baratinho. Tem um salgado lá, congelado, que é a coxinha. Eu peguei esse final de semana, cara. Você pega ali e põe na airfryer, já 200 graus. Já era. Tem baratinho. Eles têm uns mini hambúrguer. Nossa, é sensacional, é da hora. A gente tem a Estação 80, inclusive vai ter um show dia 22. Uau. Acho que é camisa 10. É. Cara, aí, ó. Do lado de casa. Vamos sortear uns ingressos aí, 5 ingressos aí pro pessoal que tá participando do Em Questão e do Instagram. É muito né? bacana. Eles fizeram uma estrutura gigante lá em Mauá, não tem nada inclusive, parecido eu vou gravar lá, caras, cara. viu? Eu vou gravar lá. A estrutura dos caras Eles lá são animal. muito bom, tem tudo lá. Camisa 10. Vai ser legal esse dia aí. Casa. Né? A gente tem o José Elaino, que tá agora com um novo. Tá ajudando as crianças, quer levar 1.000 crianças, né? Uau! 1.000 crianças carentes aí, tá com. Vamos lá, é uma meta, né? Só crescendo, né? Esse rapaz aí, o William, ele pega crianças carentes, junta lá, pede apoio pro pessoal, R$20, doação, esses negócios. Ele levou 400 no ano passado. E hoje eles querem chegar à marca de 1.000 crianças. Leva onde? No McDonald's. Que legal. As crianças que nunca foram. Cara. Nunca foram. Pô, É uma legal. coisa doida, Muito né? legal. Uma criança não ir no McDonald's, mas tem. Pessoal, com certeza. vocês que queiram ajudar o Elaino aí, fazendo Pix, DDD 11 98 18 15 48. DDD 11 98 018 15 48, tá? Ajudar ele nessa empreitada com a criançada aí, que é Depois, muito bom. se precisar divulgar nas minhas redes lá, com certeza eu vou fala pra colocar. ele me chamar lá que... Pode deixar, ele vai estar aqui pra Vai gente ser um poder. Eu já prazer. marquei com ele pra ele estar vindo aqui pra falar. Ele fica muito feliz com isso. Eu acho que é uma coisa que ele tira o tempo dele pra ajudar essas crianças. Isso é muito louco. E ele fala, criança que nunca foi no McDonald's. Chega lá, Cara, chegam a comprar até lanches tem. diferentes quando sobra dinheiro pra criançada comer. Incrível. É muito legal, é incrível mesmo. E queria agradecer de novo a presença de vocês. Obrigado. E dizer que eu quero você aqui no próximo Em Questão. O Militão já tá com a gente aqui sempre. Eu já me convido para estar aqui. Olha isso, hein? Não deu pra passar uns vídeos, mas no próximo a Não gente me vai convida colocar que eu isso. venho. Não me Nossa, convida não, pra educação porque eu venho. Não, e nem precisa que a gente marque a reunião lá no Abner pra fazer, Exatamente. fazer o Olha isso. Mas podcast. põe pó no café. É isso. Galera, queria agradecer e até o próximo Em Questão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.